E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós iremos abordar sobre um livro chamado O Andar do Bêbado, especificamente o capítulo 3, onde o título do mesmo é o Encontrando o Caminho em Meio a um Espaço de Possibilidades. Antes de começarmos a falar sobre o livro, deveremos entender que o livro ele é dividido em três macrodivisões. O capítulo 1 sendo a introdução, do capítulo 2 ao 7, as apresentações das leis básicas da probabilidade e das estatísticas. Cada capítulo é destinado a um princípio em particular, e do capítulo 8 ao 10, as aplicações de todos esses conceitos na vida real. O terceiro capítulo ele é destinado à lei do espaço amostral. Um exemplo bem interessante da aplicação da lei do espaço amostral é sobre o caso que aconteceu com a Marilyn. Ela era uma colunista de uma revista dos Estados Unidos e ela foi registrada como a pessoa com o QI mais alto do mundo, de 228. Ela responde em sua coluna perguntas sobre matemática, ciências, filosofias e afins. A pergunta que mais intrigou a população americana foi um problema relacionado a um programa de TV, onde o participante deveria escolher entre três portas. Duas delas haviam cabras e uma havia um carro. Pensando que o participante vai querer o carro, consideramos um chute certo de 1 em 3 possibilidades e o chute errado, que seria o das cabras, de 2 em 3 possibilidades. No entanto, o apresentador abre uma das portas, que sabe que não contém o carro. Resta duas portas, uma certa e outra errada. O apresentador, então, dá outra chance do convidado manter a escolha ou trocar. Como há duas portas, a probabilidade seria de 50% de acertar, certo? Errado. Foi o que disse Marilyn em sua coluna. Resumindo, se o convidado estiver no caso do chute certo, ganhará se mantiver sua escolha, mas se estiver no caso do chute errado, devido à ação do apresentador, ganhará sem mudar sua escolha. Mas a probabilidade do chute certo é de 1/3 e a do chute errado é de 2/3. Então, é 2 vezes mais provável que ele ter errado, por isso é melhor mudar de escolha. Ainda está um pouco confuso, né? Então, o terceiro capítulo, ele também faz referência a um livro chamado Jogos de Azar, de Cardano. O capítulo ainda conta um pouco sobre a história desse autor e sobre o livro propriamente dito, onde Cardano descreve o que ele chama de regra geral, que é a nossa lei do espaço amostral, que hoje ela é descrita da seguinte forma. Suponha que o processo aleatório tenha muitos resultados igualmente prováveis, alguns favoráveis, ou seja, ganhar, outros desfavoráveis, que seria perder. A probabilidade de obtivermos um resultado favorável é igual à proporção entre os resultados favoráveis e o total de resultados. O conjunto de todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Vamos ver outros exemplos por etapas para fixar melhor esse conceito. Imagine o lançamento de duas moedas, onde nós queremos tirar cara na primeira etapa. Na primeira etapa, deveríamos analisar as sequências que a moeda poderia cair, ou seja, cara cara, cara coroa, coroa cara e coroa coroa. Essas são as 4 possibilidades que formam nosso espaço amostral. A etapa seguinte, segundo Cardano, é examinar os resultados, catalogando o número de caras que podemos obter em cada um. Somente um atrai resultados. Cara a cara gera 2 caras. Da mesma forma, somente coroa a coroa gera 0 caras. Mas se desejarmos uma cara, então 2 dos resultados serão favoráveis. Cara coroa e coroa cara. Assim, o método de Cardano mostra que a chance é de 25% para 0 ou 2 caras, mas de 50% para uma cara. Um problema relacionado, muitas vezes ensinado em cursos elementares de probabilidade, é o problema das duas filhas. Suponha que uma mãe está grávida de gêmeos fraternos e quer saber qual a probabilidade de que nasçam duas meninas, um menino e uma menina, e assim por diante. Nesse caso, o espaço amostral é formado por todas as listas possíveis dos sexos dos bebês, na ordem em que nascerem: menina menina, menino menino, menino menina e menino menino. Trata-se do mesmo espaço que vimos no problema das duas moedas, e não
ser pelos nomes que damos aos pontos. Cara se torna menina e coroa se torna menino. Os matemáticos dão um nome pomposo. A situação dos dois problemas são iguais, embora pareçam diferentes. Isso chama de isomorfismo. Quando encontramos um isomorfismo, isso muitas vezes significa que acabamos de poupar bastante trabalho. Neste caso, significa que podemos descobrir a chance de que os dois bebês sejam meninas, exatamente da mesma forma pela qual descobrimos a chance das duas moedas caíssem em cara no problema anterior. É assim, sem nem mesmo fazer análise, sabemos que a resposta é a mesma, 25%. Agora podemos responder. Mas a chance de que ao menos um dos bebês seja menina é a chance de que ambas sejam meninas somada é a chance de que apenas um deles seja menina. Ficou meio confuso, né? Ou seja, 25% mais 50%, que é 75%. No problema das duas filhas, geralmente é feita uma pergunta adicional. Qual é a chance, dado de que um dos bebês seja menina, de que ambas sejam meninas? Poderíamos relacionar da seguinte maneira. Como já sabemos que um dos bebês é menina, só nos resta observar o segundo bebê. A chance de que a menina seja menina é de 50%. Portanto, a probabilidade de que ambas sejam menina é 50%. Esse raciocínio não está correto. Por quê? Embora o enunciado do problema diga que um dos bebês é menina, não diz qual dos dois é menina. E isso muda a situação. Se isto parece confuso, tudo bem, pois serve como uma boa ilustração da eficácia do método de Cardano, que esclarece o raciocínio. A nova informação, um dos bebês é uma menina, significa que estamos deixando de considerar a possibilidade de que ambos sejam meninos, e assim empregando a abordagem de Cardano, eliminando o possível resultado menino-menino do espaço amostral. Isso deixa apenas 3 resultados no espaço amostral: menina-menino, menino-menina e menina-menina. Desses, apenas menina-menina é o resultado favorável, 2 filhas. Portanto, a chance de ambos os bebês sejam meninas é de 1/3, ou 33%. Agora podemos perceber a importância de que no enunciado do problema não existia a especificação sobre qual dos bebês era a filha. Por fim, outro exemplo que é citado no livro Andar do Bêbado é o caso de um pneu furado. E o seguinte, 2 alunos muito aplicados na véspera de uma prova foram a uma festa e acabaram não chegando a tempo de conseguir fazer a prova. Então pediram para o professor que poderiam fazer a prova no outro dia, e deram a desculpa de que o pneu do carro havia furado. O professor, muito esperto, aplicou a prova com 2 questões. A primeira era sobre o conteúdo e valia meio ponto, e a segunda valia 9,5. E havia a seguinte questão: qual pneu furou? Esse professor foi muito esperto, hein? Mas e aí? Qual a probabilidade dos 2 alunos responderem a mesma coisa? Vamos pensar. Existem 4 pneus. O pneu dianteiro direito, o pneu traseiro direito, o pneu dianteiro esquerdo e o pneu traseiro esquerdo. Como são 2 alunos, o espaço amostral são pares e a combinação desses 4 pneus, como vemos o exemplo aí na tela. Vamos chamar de aluno 1 e aluno 2 e vamos ver as respostas respectivamente. Temos aí o espaço amostral com 16 possibilidades. Dentro dessas 16 possibilidades, quais apresentam concordância? Por exemplo, pneu dianteiro traseiro, pneu dianteiro traseiro. Ou seja, os dois respondendo a mesma coisa. São 4 casos, esses que estão em vermelho. Então temos uma fração de 4 sobre 16 possibilidades. Simplificando isso, dividindo o numerador pelo denominador que temos por 4, 1 sobre 4 de possibilidades. Ou seja, eles teriam 1/4 de possibilidades, né, pessoal? Será que eles iam conseguir? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Muito obrigado e até mais.